espaço para trás. Bom, vamos lá. A gente estava lá, né? Nós fomos para uma visita a um trabalho social muito interessante. Então, uma parceria para a criação do primeiro polo universitário em Paraisópolis, com o Centro Universitário Ítalo-Brasileiro, mais o trabalho do Belezinha, que é um trabalho notável, um trabalho muito bacana. E começamos a visitar o trabalho que é feito ali, o trabalho social. Entramos em algumas salas de aula onde a gente pôde ver as pessoas tendo aulas, fomos visitando as instalações, né? Subimos o segundo andar, o terceiro andar, a área de laboratório, a ala onde estão sendo feitas as atividades. E enquanto a gente conversava, a gente começou a ouvir tiros. Eu estava no terceiro andar, né? Então, a gente começou a ouvir rajadas de tiros. Primeira impressão que eu tive. E quando você faz essas visitas, em tese, você imagina que está tudo tranquilo. Né? Estive em Heliópolis recentemente, visitando o Instituto Bacarelli, não teve problema nenhum. A gente ouviu a primeira rajada, a primeira impressão que eu tive, olha, acho que é algo para intimidar, para dizer, olha, vocês não são bem-vindos aqui. Mas achei que fosse ficar nisso. Continuamos normalmente conversando na atividade como nós estávamos fazendo. Mais tarde, a gente começou a ver mais tiros e gritaria. Minutos mais tarde, poucos minutos, e aí gritaria. O pessoal começou a gritar, olha, abaixa, 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 vão atirar aqui. Até o momento em que uma pessoa entra e diz o seguinte, tem que tirar ele daqui, que o problema é ele, né? Tem que dar um jeito de tirar ele daqui, estão dizendo que vão entrar aqui. E aí, houve uma troca de tiro, até o momento que a minha equipe entra e diz, olha, conseguimos estabelecer aqui a segurança para você sair, para você poder se filtrar. Rapidamente eu segui a equipe, saímos até a van, eu entrei na van, esperamos a equipe toda embarcar na van, ainda demos carona para algumas pessoas da imprensa que lá estavam e fomos embora, né? O que aconteceu é que, segundo a equipe de segurança que estava embaixo, e aí vem aquele negócio, é um atentado. Em nenhum momento eu disse que era um atentado. Primeira coisa, em nenhum momento eu disse que era um atentado. Segunda coisa, esse tipo de troca de tiro ali não é comum. E aí vamos lembrar que o crime organizado aqui em São Paulo é hegemônico em determinadas regiões. Então não é comum você ter trocas de tiro. Terceira coisa, a equipe que estava embaixo na segurança narrou que 4 motocicletas, com 2 elementos em cada motocicleta, eles começaram a rondar a frente do instituto, do local que a gente estava, começaram a fotografar o nosso pessoal de segurança. Então, eles foram com câmera na mão, câmera de celular na mão, fizeram fotos, fizeram perguntas, perguntaram se era policial que estava ali, se evadiram do local e voltaram com armamento. Né? Voltaram com armamento. E aí foi o momento em que se deu a troca de tiro. Eu queria enaltecer aqui a atuação da Polícia Militar, que foi muito rápida, foi muito diligente. Conseguiu rapidamente contornar a situação, estabelecer a segurança para que a gente pudesse sair dali. Então, qual é a leitura que a gente faz? Na minha opinião, foi um ato de intimidação, foi um recado claro do crime organizado, dizendo o seguinte, vocês não são bem-vindos aqui. A gente não quer vocês aqui dentro. Para mim é uma questão territorial. Não é uma questão, não tem nada a ver com uma questão política, não tem nada a ver com uma questão eleitoral, mas é uma questão territorial, que acontece aqui em favelas e comunidades do estado de São Paulo. E que é uma pena,
porque você verifica o seguinte: o trabalho social que a gente viu lá, trabalho muito bom. Então, um trabalho que identifica talentos, cria oportunidades, é um trabalho que acontece em uma série de dimensões da vida das pessoas. Eles conseguem construir, de fato, um plano de desenvolvimento individual, dão acesso ao microcrédito, resgatam a autoestima, fazem orientação, além do treinamento profissional. Então, uma série de competências são transferidas para aquelas pessoas que têm contato com aquele projeto. E as pessoas estão saindo dali ou empregadas ou proprietários do seu próprio negócio. O que o brasileiro mais quer? O brasileiro quer um CEP e o brasileiro quer o CNPJ. Primeira coisa, o brasileiro quer casa e o brasileiro quer ter o seu negócio. E ali eles estão criando uma oportunidade para você ter um negócio. De todas as atividades que eu fiz na campanha, todas, as que eu mais gostei, sem sombra de dúvida, as 2 visitas que eu mais me emocionei, que eu mais achei interessante. A de Heliópolis, no Instituto Bacarelli, onde eu vi como a educação por meio da música pode transformar realidades, e a de hoje, que eu vi transformação social de verdade. Eu vi ali vidas que são recuperadas, oportunidades que são geradas. Agora, esse tipo de ação não pode sofrer interferência do crime organizado. Não pode, as pessoas não podem ser constrangidas por causa do crime. A gente não pode sofrer com essa questão de domínio territorial. Porque, no final, são pessoas que estão ali, que são reféns. Projetos como esse são reféns. E o que a gente precisa fazer? Aumentar a presença do Estado. Fazer com que mais projetos dessa natureza aconteçam. Fazer com que nós tenhamos escolas integradas, onde a gente possa ter no contraturno atividades, né, como a arte, como a música, ou seja, atividades culturais que se complementam às atividades educacionais. A gente tem que trazer a cultura para junto da educação, isso é fundamental. A gente tem que transformar essas escolas em centros de formação profissional, a gente tem que levar para lá a formalização, a gente tem que levar para lá a capacitação e a gente tem que levar para lá o crédito. Se o Estado se fizer presente, a gente vai começar a afastar o crime. Porque observe, o jovem que está lá, alguns jovens que estavam nessas motocicletas e que estavam a serviço do crime. Que perspectiva eles têm? O que eles vão ser? E as famílias desses jovens, o que a gente quer é que, no final das contas, as mães saibam que os seus filhos vão ter perspectiva, vão ter esperança. Então, a gente não pode deixar que o Estado fique ausente desse tipo de atividade. Então, na minha leitura, e observe que a minha visão é limitada, que a minha visão é de quem estava lá dentro. Dizer que não, foi um tiroteio corriqueiro e que aconteceu nas imediações da gente estava, hoje, exatamente no local que a gente estava, por coincidência. Não é assim que funciona. Não. Os bandidos notaram a nossa presença ali desde cedo, tanto é que eles, 4 motocicletas, com 2 pessoas em cima cada, fizeram filmagem da equipe de segurança que estava lá, com o celular, fotografaram, filmaram, fizeram perguntas e depois voltaram armados. Então não foi algo que corriqueiro, que aconteceu, aconteceu um tiroteio nas imediações e justamente quando a gente estava lá. Não foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu. Na verdade, para mim, e aí a leitura de quem estava dentro das instalações, né, ouvindo o que estava acontecendo, foi uma ação de intimidação, foi um recado: esse território aqui é nosso, você não entra aqui sem a nossa permissão. Isso é muito comum, então existe uma questão territorial. E o crime está dizendo, tem um lado e não é o seu. Tá certo? Então, não foi atentado. Já disse que não foi atentado. Não, foi um ataque. Mas foi um ataque. Aquilo não é um ataque? Você acha que não foi?
que eu estou querendo dizer, não foi um atentado contra a minha vida, não foi um atentado político, não tinha cunho político partidário. Foi um ataque no sentido, se você intimida uma pessoa que está lá fazendo uma visita, isso é um ataque, ou não é? Candidato, quando o senhor fala irregular, o senhor está politizando? Não, não estou politizando. Eu estou falando que o crime não quer a presença do Estado. O crime é contra o Estado. Não estou politizando. Não estou politizando. Estou falando que o crime não tolera o Estado. O crime quer o Estado longe. O crime quer ter o seu território. Não vai explorar. A campanha vai seguir normalmente. Nós vamos falar com as pessoas, nós vamos comunicar com as pessoas. Agora, existe uma questão que precisa ser posta. Você tem áreas de São Paulo que são dominadas pelo crime. Né? Que o crime, infelizmente, tomou corpo, cresceu, ficou poderoso, domina determinadas áreas e as pessoas vivem com medo. Porque imagina o seguinte, você candidato ao governo do Estado de São Paulo não poder fazer uma visita a um trabalho social? Parece razoável para alguém isso? É razoável você ser recebido a tiro numa comunidade, numa favela? E no final das contas, conhecendo um trabalho que é de transformação. Então, o que eu vi hoje? Eu vi um trabalho que precisa ser replicado. Eu vi um trabalho que precisa ser expandido, precisa ser incentivado, precisa ter o apoio, o braço do Estado. E esse trabalho pode e deve estar presente não só em Paraisópolis, mas nas 1.600 favelas do Estado de São Paulo. A gente percebe que o Estado tem que estar mais presente, a gente percebe que você tem que trazer a cultura para a escola, a gente percebe que você tem que trazer a capacitação profissional, que você tem que trazer o crédito. O que você vê lá? Talento. Nosso povo tem talento. E as pessoas não querem viver reféns do crime. Então, hoje você tem um crime que escraviza as pessoas, você tem que libertar as pessoas. E aí a presença do Estado. O crime não tolera o Estado, esse é o problema. Pretendo, claro, pretendo. Você não pode se intimidar. Você não pode se intimidar, não vai haver intimidação. Nós vamos continuar tocando a campanha normal. E mais, uma vez eleito, né, se for eleito, nós vamos ampliar a presença do Estado nessas comunidades, nessas favelas. Nós vamos levar a política pública lá, porque eu quero fazer a diferença na vida das pessoas. Eu quero que as pessoas tenham oportunidade, eu quero que as pessoas tenham emprego. Que toda mãe quer é emprego. Imagina o jovem aprendiz paulista. Imagina você ter um programa de aprendizado onde o jovem tem contato com o emprego na microempresa, na pequena empresa, e o Estado subsidia o seu estágio. Quantas microempresas, quantos pequenos estabelecimentos existem numa favela? Milhares. Então, quantos jovens podem estar empregados lá? E se você consegue dar um emprego para o jovem, se você dá uma perspectiva, você dá um incentivo para o jovem, esse jovem vai se afastar do crime. A gente precisa afastar os jovens do crime. Então, o Estado precisa se fazer presente. Pode ser que eu não tenha visto, né? Eu recebi uma quantidade muito grande de mensagens. De fato, a equipe dele falou que ele ia mandar uma mensagem. Eu não tinha o telefone dele registrado até há pouco tempo, registrei agora. E tenho certeza que ele está solidário, ele é absolutamente contra a violência, então vou até olhar para responder. Não, foi o que eu falei. A equipe de segurança observou 4 motos com duas pessoas em cada uma das motos, ou seja, 8 pessoas. Elas começaram a passar na frente do local que nós estávamos. Eles filmaram as pessoas que estavam na nossa equipe de segurança, fizeram perguntas para saber se eram policiais, para saber se estavam armados, se dirigiram à nossa equipe, se evadiram, voltaram com armamento, né? E foi quando a gente começou a ouvir a troca de tiros. A polícia se fez presente no local muito rapidamente, com muita competência, conseguiu repelir a ameaça, estabelecer um perímetro seguro. Esse perímetro de segurança foi o que permitiu a nossa evasão do local, a nossa saída do local. Então, a polícia agiu com muito profissionalismo, com muita rapidez, né? Foi bastante diligente. Não, acredito que não. Na minha opinião, foi um recado, uma intimidação, dizer, olha, você está num território que não é seu.
Você entrou num território aqui que você não devia ter entrado, entrou sem autorização e você não é bem-vindo. Eu acho que a leitura que eu faço, e observem a minha leitura do episódio por todas as informações que nós coletamos, é essa. Agora, tudo é preliminar, vai ser investigado, né, vai ser discutido, as pessoas vão ser ouvidas, mas a minha leitura não pode ser outra, não pode ser diferente dessa. Eu acredito que já com a polícia militar que estava no local. Eu não consegui ver nada, acho que assim como você também não. Te vi sentadinho lá também, né, se escondendo lá. Que é o correto a se fazer nessas horas, né? Procura o abrigo e deixa a situação ser esclarecida. Chegou logo depois. O policiamento ostensivo já estava presente na área e rapidamente chegou no local para repelir a ameaça. Eu não sei, aí tem que perguntar para eles. Como eu falei, toda política pública tem que ser reavaliada. Eu tenho uma visão crítica, por uma série de razões, e já disse que eu vou rediscutir essa questão das câmaras com a equipe de segurança pública, se, porventura, a gente venha a ser eleito. A equipe de segurança que estava no local, que foi abordada inicialmente por esses criminosos que estavam nas motos, virou, olha, eles passaram por aqui, fizeram perguntas e voltaram armados. É o pessoal que faz a minha segurança. São policiais? Não vou falar para você, o pessoal que faz a minha segurança. Acho que não, acho que partiu da PM. Não, porque eu vi que tinha condição de fazer, eu ia chegar a tempo. Até ontem eu estava em Brasília com a minha mãe na UTI, no hospital, eu não sabia se ia chegar a tempo em São Paulo, só isso. Hã? É. Eu acho que aí é tomar mais cuidado com a questão de segurança, é entrar realmente, se a gente perceber que existe condição para entrar, e com a segurança reforçada. Olha, aumentando a presença do Estado. O Estado tem que se fazer presente, né? O Estado tem que libertar as pessoas do crime organizado. Não há outra maneira. Se você não... E você tem que dar esperança, né? Porque ninguém quer o caminho do crime. Quem ingressa no crime não quer o caminho do crime. Os pais que hoje... O criminoso que tem filho não quer que o filho dele siga o caminho do crime. Pode ter certeza disso. Agora, por que as pessoas tomam o caminho do crime? Porque não estão tendo alternativa. E aí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que criar as alternativas, a gente tem que criar o emprego, a gente tem que dar o treinamento. Porque quantas pessoas nessas comunidades têm o talento para a música? Quantas pessoas têm o talento para as artes cênicas? Quantas pessoas têm o talento para o esporte? Quantas pessoas têm o talento para o empreendedorismo? Podem ser grandes comerciantes, enfim, empresários, empreendedores. Quantas pessoas têm o talento para a informática? Têm o talento para a TI, podem ser desenvolvedores de aplicativos, programadores. E aí uma questão de presença do Estado, treinamento, estímulo a atividades como a gente viu hoje. O projeto é maravilhoso, projeto de transformação. Várias pessoas que passam por ali saem empregadas nos melhores salões de São Paulo, pessoas que já têm o seu próprio negócio. Então, esse tipo de atividade precisa ser estimulado, porque aí você vai começar a abrir a porta para o futuro, você vai dar perspectiva para esses jovens, né? Você vai tirar esses jovens da mão do crime. Então, o Estado presente, ele desestimula o crime. Não tem outra alternativa. Fora isso, é monitoramento, trabalho de inteligência, asfixia financeira, isolamento de lideranças. É isso que tem que ser feito. Não, teve um bandido que foi morto. Foi a óbito. Não vou comentar nenhuma declaração.
lá para São Bernardo. A gente vai começar a fazer o projeto imediatamente. Olha, quando a agenda foi fechada, a primeira coisa que eu perguntei para quem estava organizando a agenda é se estava tudo tranquilo para ir. E a resposta foi: estava, se não tivesse, não iria. Você não vai em lugar nenhum para arrumar confusão, para ter problema, né? Então, assim, a gente pergunta, a gente quer saber se, olha, está tudo tranquilo, dá para ir lá. Você sempre se preocupa, vai ter uma hostilidade, não vai ter, é tranquilo, vale a pena. Porque você tem que conhecer esse tipo de projeto. Se você não conhece, você não percebe a potência que aquele projeto tem. E aí você não vê, se você não vê de perto, se você não visita, que se houver investimento, se houver apoio do Estado, você pode transformar muitas realidades. Ali eu vejo, eu fico convencido. Quais são as conclusões que eu tiro do que aconteceu? Primeiro, tem jeito. O Brasil tem jeito, tem solução para a pobreza, tem solução para fazer a diferença, para tirar as pessoas de uma vida difícil. E a segunda conclusão que eu tiro é que tem gente que é escravizada pelo crime. É que o crime tem realmente um papel muito deletério na nossa sociedade e está muito presente, principalmente nas comunidades. Então, são as duas conclusões que você tira. Você não pode deixar as pessoas serem escravizadas pelo crime. E hoje o crime está lá, escravizando pessoas, dominando territórios. Então, na minha opinião, a leitura que eu faço do que aconteceu hoje, uma ação territorial. Uma ação de afirmação de limites. Olha, aqui é o meu território, aqui você não entra sem ser convidado. Para mim, muito claramente, foi o que aconteceu. Infelizmente, é uma realidade. Infelizmente, você vê que há um problema de segurança pública para se tratar, mas, sobretudo, há um problema social. E aí nós temos que agir no social. O que vocês podem esperar do governo Tarcísio é muita atuação nessas comunidades. Atuação no sentido de trazer a oportunidade, de criar as oportunidades, investimento em projetos como o que eu vi hoje lá. Porque você visita o projeto, você fica encantado, é maravilhoso, aquele projeto dá esperança para as pessoas. Aquele projeto vai dar esperança para muita gente que não tem perspectiva, que dá capacitação, que mexe na autoestima, né? É treinamento em todas as dimensões. Não é só na dimensão técnica, da questão da beleza, da questão do cabelo, que é o que eles estão trabalhando, mas é o empreendedorismo, é a educação financeira, é a autoestima. Então, é um trabalho muito completo, em que você está mexendo em todas as dimensões, e agora você está dando ali, além de tudo, uma porta aberta para o ensino superior, que era o que estava sendo celebrado no dia de hoje. Então, acho que é essa a atuação que a gente tem que ter. Obrigada, gente.